Bem-vindos, este é o Fé e História, o podcast de estudos de religião do Lepídio no Oeste. Eu sou Rodrigo Farias, minha companheira de microfone aqui é Adriana Gomes, e a partir de hoje vamos trazer temas ligados não só à história do Espiritismo, como também pesquisas sobre religião em geral, sempre trazendo especialistas e estudiosos que têm muito a dizer sobre essas coisas. Para abrir nosso podcast, trouxemos hoje alguém muito especial, nosso velho amigo e companheiro de grupo de pesquisa, Rodolfo Jacarandá. Rodolfo, que é formado em Direito e se tornou mestre e doutor em Filosofia, é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, e leciona também no Programa de Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, na mesma universidade. É também autor do livro Vida, Morte e Vida, uma breve introdução à filosofia do Espiritismo, lançado pela editora La Chatre em 2021. Já que filosofia é o campo de Rodolfo, nós o convidamos para falar um pouquinho sobre o tema, que é bastante complexo, a relação entre religião e ciência. Há uma compatibilidade entre essas duas formas de abordar a realidade hoje? E mais particularmente, faz sentido juntar ciência e religião e até filosofia num projeto único, como é o caso do Espiritismo de Allan Kardec? Ou será que isso é uma relíquia do pensamento do século XIX? Dito isso, Rodolfo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao Fé e História. Muito obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui batendo um papo com vocês novamente. Bom, a gente não vai fazer uma entrevista stricto sensu, né? É mais um bate-papo mais informal. Mas basicamente eu queria te ouvir sobre algumas questões que foram surgindo e sempre surgem sobre essa questão de religião e ciência, e, claro, na questão da história do espiritismo, que eu sei que é um ponto, uma faz forte seu. Hoje em dia, você está falando muito sobre o que é conhecimento, o que é crença, o que não é, né? A gente fica discutindo aí o que é ciência de verdade, o que é pseudociência, o que é fake news. Isso deixou de ser um problema filosófico, acadêmico, virou uma questão, inclusive, de saúde pública, né? Estamos testemunhando isso aí frequentemente no noticiário. E a impressão que se tem é que nesse meio, nessa confusão toda, nessa incerteza, as pessoas às vezes tentam se apegar à certeza, tentam se apegar a coisas aparentemente muito firmes e seguras, né? Uma concepção muito dura do que é ciência, ou às vezes uma concepção fideísta, né? Do que é fé. Né? Tem que acreditar porque tem e não importa nenhuma demonstração, não é uma coisa para razão. Cientistas, para uns, deuses para outros, ou espíritos, né, parecem oferecer uma certa âncora, né, no mundo que parece cada vez mais estranho e inseguro para a gente. Será que isso é só hoje ou será que sempre foi assim? O que um olhar mais filosófico pode dizer para a gente a esse respeito? Bom, Rodrigo, o objetivo do nosso papo é explorar um pouco os assuntos que vocês levantaram, e acho que um bom jeito de fazer isso, eu me sinto em dívida, porque eu tratei desse tema tantas vezes e nós não tivemos a oportunidade de conversar, né? Mas aqui no grupo de pesquisa nós tivemos um seminário que foi feito na época pelo Humberto Schubert, não é? Sobre metafísica e ciência, e nós tivemos várias outras oportunidades e vários outros encontros para tratar do assunto espiritismo e ciência, ou ciência da religião e temas correlatos, né? Eu acho que vale a pena para os nossos ouvintes fazer uma breve recapitulação do tema para ajudar a posicionar a discussão, né? E acho que é uma grande contribuição da filosofia que vale a pena recuperar, porque não é sempre que a gente tem essa condição. Então, naquele estudo feito pelo Humberto, ele levantou a possibilidade de uma harmonia, não só de uma harmonia necessária entre ciência e metafísica, mas ele argumentou com relação aos problemas de uma oposição muito rigorosa entre as duas coisas, né? Eu acompanhei atentamente, assisti o vídeo e pensei, vou propor para o pessoal
uma refutação, uma espécie de opinião em contrário, né? E a minha opinião em contrário, ela tem um diagnóstico. Ela tem um diagnóstico que eu acho que nós entendemos um pouco errado a história desses dois assuntos. Eu acho que nós vamos melhorar a nossa compreensão, estudiosos do espiritismo em geral, né? Mas o pessoal da filosofia e da filosofia da religião no Brasil precisam recuperar um pouco melhor o histórico desse debate, né? Eu, por exemplo, sou um crítico. Hoje, para mim, vai ficando cada vez mais claro que a própria história da filosofia no Brasil sempre esteve muito mais próxima do pensamento religioso do que a gente gosta de admitir, né? Então, olha só, vamos colocar as coisas do seguinte modo, né? A palavra metafísica é uma palavra que nasceu fora do tempo para o qual ela é aplicada. Geralmente a gente costuma dizer que Platão e Aristóteles eram pensadores metafísicos. Nenhum deles conheceu esse termo. Esse termo nasceu depois, ali por volta do ano 50, 60 da Era Comum, em Alexandria. Foi o bibliotecário de Alexandria quem cunhou o termo. E ele cunhou esse termo organizando os livros do Aristóteles na estante. É interessante essa história, né? Ele pegou assim, olha, a obra do Aristóteles está aqui, ó, né, esse montão de livros. Ele dividiu, um tanto quanto arbitrariamente, os livros em três partes. A primeira parte são os livros que ensinam o estudante a pensar, né? São as obras de lógica, né? Eles ficaram conhecidos pelo nome de órgão, né? Mas não são apenas um livro, é um conjunto de 7 textos. Então tá lá as categorias, os analíticos anteriores e posteriores, etc. São as obras de lógica. Na cabeça desse sujeito, Andrônico de Rhodes, ele estava organizando também uma espécie de curso para o estudante de filosofia, né? Então, todo mundo começa estudando lógica. Retórica é uma forma de aprender a pensar corretamente. A lógica é o que a gente chama de um conhecimento formal, ele não tem conteúdo, mas te ensina a organizar as ideias. Daí vem aquela pilha de livros sobre conhecimentos específicos relativos à natureza, né? Então tem a física, mas tem a psicologia, a ética, a política, enfim. Esses livros ficam no meio. Seriam os conteúdos ou as ciências, né? E aí havia um conjunto de 14 textos que não eram relativos nem à lógica, nem a esses conteúdos da natureza. Eles discutiam assuntos, por assim dizer, mais abstratos. E aí ele pensou, na cabeça dele, olha, esses livros aqui são mais difíceis, exigem muito conhecimento. Então, eu vou colocar esses livros depois dos livros de física, depois dos livros que estudam a natureza, entendeu? Então, você aprende a pensar e a escrever corretamente. Pô, tá lá, da interpretação, um livro fantástico, que é o primeiro livro que ensina a escrever uma redação da história, né? Então, tem que aprender a escrever e tal, né? Aí tem que aprender sobre o mundo, então tá aqui ética, política, física, biologia, etc. E agora que você já é um estudante experiente, vamos estudar aquilo que vem depois. E o que vem depois da física? Vem aquelas discussões que Aristóteles costumava ter com alunos mais experientes, que são textos que ele escreveu assim um pouco mais maduro, em que ele se questiona, inclusive, sobre elementos básicos da própria lógica. Por exemplo, a lógica começa com o princípio da identidade, né? A igual a A. Mas haveria mesmo a identidade? Esse diabo desse A existe? O que esse A significa? Para o Parmênides, há sim uma identidade fundamental como base do conhecimento, mas para o Heráclito, não. Não, o elemento fundamental do conhecimento é a contradição e não a identidade. Tá, mas assim, como é que eu vou ter certeza disso? Não, a gente não tem certeza disso, a gente pode especular acerca disso. A gente também não pode ter muita certeza sobre, por exemplo, qual é a maior causa de todas as causas, a primeira causa de todas as causas. Ou se o próprio sistema de causas
é real, né? Porque para o Aristóteles, toda a base do conhecimento aristotélico é o princípio da teleologia, né? Tudo que existe, existe em razão de um determinado fim. Mas para chegar a esse fim, existe um sistema de causas que nos leva até lá. O problema é saber se esse sistema de causas de fato existe e, existindo, se ele tem uma origem, né? Então, mas aí eu não posso usar a própria lógica, porque a lógica já é construída em cima de certas decisões, né? Por exemplo, o princípio da identidade é uma decisão. 10 decisões fundamentais. Tudo que existe é feito de uma substância primordial, e aí essa substância possui características, são as categorias, né? Quantidade, qualidade, espaço, tempo, modo e tal. Isso são decisões, são elementos fundamentais, mas se eu recuar para antes deles, o que que tem? Pois bem, são esses livros. E aí o tal do Andrônico de Rhodes chamou de metafísica, né? E na cabeça dele não era coisa para estudante novinho, era coisa para estudante experiente, né? Porque é mais ou menos como se você, depois de todo aprendizado, tivesse que se livrar do que aprendeu, né? E aí, agora eu vou ter que contestar a mera existência de causas, né? Então, isso você só faria mais velho. De todo modo, nesses textos, o Aristóteles usa expressões como a seguinte: ele, o próprio Aristóteles, não cunhou o termo metafísica, ele usou a expressão filosofia primeira, né? Essa é a filosofia primeira, ou aquela, vamos traduzir por primordial, né? Ela discute os fundamentos dos fundamentos dos fundamentos dos fundamentos, né? Enfim, é lá que está a teoria do primeiro motor, né? É lá que está a investigação sobre a causalidade, as categorias, etc. Muito bem. A tradição filosófica, a tradição filosófica consagrou à metafísica um lugar de privilégio, né? A metafísica se transformou numa disciplina fundamental, porque é disso que ela trata, né? Dos princípios fundamentais, né? Os princípios primeiros e etc. E ela teve uma carreira muito importante na história do pensamento ocidental. E aí ela virou duas coisas. Ela virou duas coisas. Ela virou tanto uma capacidade de descrever o mundo como ele de fato é, né? Então, assim, pô, o que existe em último grau? O que que existe por trás de tudo que a gente enxerga? Existem leis? Os números são reais? Né? É uma discussão sobre o mundo, ok? Mas ela também virou uma disciplina que perscruta, que analisa, que investiga, que pergunta pela nossa capacidade de conhecer o mundo, né? Então, assim, os números existem, as cores existem, existe o bem e o mal, existe o belo. São perguntas sobre coisas que existem ou não. Mas eu realmente posso conhecer a verdade? O que nós sabemos sobre as coisas tem um limite? Qual é esse limite? Os objetos existem e se impõem à nossa consciência, e a nossa consciência representa os objetos. Ela virou também o que a gente chama de teoria do conhecimento. Então, da antiguidade até a modernidade, a metafísica meio que foi duas coisas, né? Para ficar aqui numa explicação mais enxuta. Ela foi uma teoria da realidade e uma teoria do conhecimento, né? E aí vocês devem imaginar, com a escolástica medieval, né? E com tudo o que aconteceu na Idade Média, com o predomínio do cristianismo, etc., ela caiu como uma luva, ela caiu como uma luva para pensadores que estavam refletindo sobre questões que nós chamaríamos hoje de transcendentais, né? Então está aí consagrada uma enorme tradição, uma tradição muito respeitável, e que carregou consigo esse patrimônio da racionalidade filosófica por muito tempo. Só que, né, esse, esse lugar de privilégio, vamos chamar assim, da metafísica, começou a ser questionado já no fim da Idade Média, né? A escola mais importante a gente chama é conhecida como nominalismo. Na minha opinião, o pensador mais importante é o Guilherme de Ockham, né? E foi o Guilherme de Ockham,
um lógico da Universidade de Oxford, que era franciscana, né? Um grande contestador. A gente deve ao Guilherme de Ockham, por exemplo, não só a expansão do nominalismo, que não foi ele quem criou, mas foi ele quem ajudou a expandir, e, por exemplo, ele ficou muito famoso lá pela navalha de Ockham, né? O princípio da simplicidade. Não adicione entidades sem necessidade, que é um princípio que depois ganhou muita força. Ele também ficou conhecido como Sean Connery e o Nome da Rosa, né? O alter ego cinematográfico dele. Exato, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Então, ele era, veja, a obra de Aristóteles ficou desaparecida por bastante tempo. Foram os árabes que recuperaram Aristóteles, né, para o conhecimento ocidental. A Igreja Católica, se pudesse ter deixado na mão dela, tinha feito desaparecer tudo, né? A obra foi redescoberta por volta de 1200 na Europa, então Tomás de Aquino era o pensador mais importante da época, e o trabalho dele era recuperar Aristóteles enquanto cristianizava o pensamento de Aristóteles, né? O Guilherme de Ockham é um descendente dessa tradição que eu questionava, contudo. E um dos questionamentos mais importantes dele era esse: de onde vocês tiraram que existem essas substâncias? E as categorias, por que 10? Por que 9? Por que 8? Por quê? Né? Essas características existem por elas mesmas? Ou elas seriam apenas ah, ah, ideias que se impõem à nossa consciência e nós estamos dando a elas uma existência? Né? Tipo, não, é lógico que o tempo existe, olha aí, o passado, o presente e o futuro. Né? Tudo bem, parece óbvio, mas qual é a explicação para isso? Então, o Guilherme de Ockham foi muito importante. Mas, culturalmente, foram necessárias as revoluções epistemológicas da modernidade para provocar uma mudança maior. Então, sem querer me alongar muito, a gente passa pelo Renascimento, né? A gente passa pelo trabalho, sobretudo, do Francis Bacon como empirista e do René Descartes como racionalista, um cético racionalista. Chega na primeira idade da ciência, claro, Copérnico, Galileu, Kepler e Newton, aqui os nomes mais importantes, né? E aí com Newton a gente tem um projeto de matematizar a natureza, traduzir a natureza num sistema matemático, o que não deixa de ser de ter uma pegada metafísica, porque a matemática é a disciplina por excelência, seria a primeira disciplina metafísica, né? A mais abstrata das ciências. Então, portanto, ela é mais dada à investigação racional sem evidências ou provas, né? Mas aí, finalmente, nós chegamos aos pensadores do século XVIII e XIX, especialmente o David Hume e o Kant, onde a metafísica vai receber aquele que eu considero ser o seu primeiro golpe de morte, né? É, e esse golpe foi um golpe muito bem construído, porque o Kant era um pensador ultrametódico, né? E o trabalho dele na crítica da razão pura foi sucedido de vários outros textos em que ele se dedicou imensamente a retirar a autoridade da tradição metafísica, né? E claro, o pessoal que está ouvindo a gente fica assim, ah, agora vai começar aquela lenga-lenga da filosofia, isso é difícil pra caramba de ouvir, é muito complicado. Isso é aquelas aulas de filosofia que os professores gastam milhões de horas e nunca ninguém entende nada, né? É. Mas assim, para atender os nossos objetivos de chegar no que interessa, que é discutir religião e ciência, basta, basta a gente se ater ao seguinte, olha só. A disciplina, a metafísica, como epistemologia, como abordagem da realidade, o que ela faz? Como é que ela opera? Né? Como é que eu encontro o pensador metafísico? Onde que eu estou? Talvez nós somos metafísicos de alguma forma, ok? Como é que isso acontece na prática? Nós fazemos afirmações muito fortes sobre a existência de algo que nós não conseguimos provar. É assim que o pensamento metafísico opera. Ele opera afirmando a existência de alguma coisa. Ok? Sem conseguir provar, justificar
ou demonstrar de forma muito rigorosa como e por que aquela coisa existe. Você identifica o pensamento metafísico correndo atrás de afirmações rígidas, sem estarem acompanhadas das provas, justificativas ou demonstrações. Pode acontecer de um modo bem simples, quando, sei lá, sua tia ou sua avó diz assim: se tomar esse chazinho resolve, vai por mim. Né? Mas por quê? Porque sempre funcionou. Todo mundo sabe que. Peraí, Rodolfo, você está confundindo as coisas. Não, não veja. O problema da metafísica sempre foi esse. O problema não, a reserva epistemológica da metafísica a primeira habilidade do pensamento é a de afirmar a existência de alguma coisa. A segunda, a de descrever corretamente essa coisa. A terceira, de explicar como é que veio dar naquilo. Né? Então, primeiro você diz, isso existe. Né? Olha, a mentira existe, o mal existe, a beleza existe, enfim. Depois você diz o que é. Olha, a beleza é igual à harmonia, o mal é igual à desarmonia. Depois você explica. Ah, sabe como é que o mal acontece? Assim, assim, assado. Né? A explicação ela tem a ver com o tal do sistema de causas lá do Aristóteles. Então, a metafísica encontra o seu ambiente de conforto numa atitude até simples e às vezes necessária de apontar de modo firme e objetivo a existência de parâmetros, ideias, conceitos. Veja os números, né? Os números são afirmações metafísicas. Os romanos não conheciam o zero e viveram muito bem, pelo que a gente sabe, né? Então você pensa assim, pô, então, pô, imagina que quer descobrir o zero, né? Então, mas olha só o que eu acabei de dizer. Imagina o que é descobrir o zero. E aí eu já estou meio que afirmando que o zero estava lá esperando para ser descoberto. Sabiam que o Einstein, até 1915, na verdade, se eu não me engano, até 1919, sequer lidava com a hipótese de um universo em expansão? Ele escreveu os artigos sobre a relatividade pensando no universo estático. E é engraçado, porque o nome é teoria da relatividade, né? Mas o elemento fundamental da teoria da relatividade é uma constante absoluta, né? Que é a velocidade da luz. Então não tem nada de relativo na velocidade da luz, né? Então, nem o Einstein sabia que o universo estava em expansão, nem imaginava. Isso é uma mudança muito grande. A certeza só veio com Hubble, né? Os dados começaram a ser gerados no início da década de 20, e só no fim da década de 20, olha, 29 já para 30, não tem jeito, a coisa está expandindo. O que deixou o Einstein meio perplexo, porque ele tinha meio que acertado sem querer algumas coisas. Ele imaginou uma constante cosmológica que ele não sabia para que servia, se livrou dela e mais tarde foram buscá-la para dizer, olha, ele sem querer matou que havia uma energia de expansão no universo. Ele, não, eu não pensei em nada disso, isso contraria as minhas ideias. Não traz de volta a lambda, que é essa constante cosmológica, que parece um fantasma na teoria. Estão percebendo? Assim, o Einstein estava evitando metafísica demais, mas esbarrando em afirmações que não deixam de ter um cunho metafísico. Né? Enquanto ele destruía a gravidade, por um lado, enquanto ele destruía o espaço, imagina, o Kant vai na crítica da razão pura e diz: o Aristóteles tem razão em quase tudo. As categorias estão certas. Não, o tempo não existe como uma categoria absoluta, separada da realidade. Não existe, existe o espaço-tempo, né, que é uma propriedade derivada da organização do universo. Não é uma coisa que pré-existe. Então, assim, quando sua avó chega e diz assim, veja, isso é assim porque sempre foi assim. Ou quando nós afirmamos, não dá para pensar antes de Deus, nós estamos trabalhando uma capacidade mental que encontra o seu conforto na disciplina metafísica. Né? E o Kant, o que ele propôs? Ele disse, olha, isso não faz sentido, isso é irracional, não faz sentido. Ele chamava de dogmática, né? Ele disse, olha, a metafísica é na essência dogmática. Por que ela é dogmática? Porque ela para existir,
Ela depende de uma afirmação muito rigorosa que você toma como um ponto de partida. E a ideia do Kant qual era? Justamente o quê? Na verdade, você não pode assumir esse ponto de partida sem uma análise rigorosa dos fundamentos. É isso que ele chama de crítica, né? Então, aqui, por exemplo, nesse livro, prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa apresentar-se como ciência. Para mim, ele escreveu esse livro pensando no Kardec, né? O Kardec é o endereçado perfeito para ele, né? Perfeito. Já volto a esse ponto. Prometo que eu estou terminando aqui a minha narrativa, né? Então, com Kant, imagina, 1800, 1780. Olha, vamos reconhecer que essa longa tradição ela é dogmática, que não há motivo para aceitarmos conceitos, ideias, definições que nós não podemos demonstrar, né? Não há motivo. A gente não pode aceitar a existência de nada sem uma análise rigorosa e uma série de procedimentos, ok? Então, nisso vai junto a existência de Deus, a existência da alma e etc. Mas também a existência de certos conceitos físicos, né? Passamos no século XVIII para o século XIX uma fase que a gente chama de idealismo na filosofia. Então, ele próprio chamou o idealismo dele de formal, mas tem o idealismo do Hegel e etc. Daí nós tombamos com Friedrich Nietzsche, e o Nietzsche foi o grande pensador que meio que termina o trabalho do Kant, eu acho. Ele diz assim, olha, acho que o próprio Kant não entendeu direito o que ele mesmo estava propondo, né? Ele também era um metafísico. Afinal, ele também estava inventando conceitos muito rigorosos sobre o funcionamento da mente. Isso também é metafísica, diz o Então, os Nietzsche. imperativos categóricos, não era isso? Imperativo categórico, natureza dos juízos. Ah, Porque a você, mente funciona assim. Diga, você pode estava falar. falando, pelo que eu entendi, achei que você ia concluir dizendo que o Kant tinha sido o cara que terminou de matar a metafísica, mas aí eu lembrei Sim. dos imperativos categóricos e o pouquinho micro que eu sei de Kant, quer dizer, isso me parece bastante abstrato e bastante difícil de comprovar de maneira, sei lá, Claro. baconiana, né? Sim, perfeito. Historicamente falando, vocês podem. Tá, e qual é a diferença entre você e o Hegel? Dois grandes pensadores sistemáticos, um tem que estar errado. E a ideia do Nietzsche falou assim: olha, tá vendo? Eles foram inventar um sistema, cada um inventou um sistema, os dois não podem estar certos. O que vocês acham disso? Vocês acham que alguém é um descobridor da natureza? A crítica do Nietzsche é muito radical. Para mim, aí eu não vou me meter na disciplina de domínio de vocês, né? Mas a história que nós conhecemos depende profundamente do Nietzsche, né? Não só do Nietzsche, claro, do Marx e de outros autores, mas o Nietzsche é muito radical e ele era filólogo, né? O Nietzsche chega ao ponto de atacar o Parmênides. O, o princípio da identidade é uma invenção. É uma invenção que nos permite, por exemplo, uma comunicação aparentemente mais eficiente sobre as coisas, mas não é uma realidade. Não existem realidades objetivas, a não ser aquelas sobre as quais a gente pode se comunicar por meio da história, né? Só que a crítica do Nietzsche exerceu uma pressão cultural, a meu ver, no mínimo tão grande quanto a crítica do Kant, mas de certo modo mais eficiente, porque a crítica do Nietzsche chegou a pensadores tão diferentes quanto, por exemplo, Heidegger, né? Que, enfim, o Heidegger chama para si, ele se auto-intitula a pessoa que vai matar a metafísica de vez, né? Ele diz assim, olha, somos todos metafísicos, a culpa é do Platão e chega, ninguém aguenta mais, né? Assim, o Platão passou uma linha no mundo dividindo a realidade extrasensorial da realidade sensorial. Isso é uma farsa. E temos os pensadores do positivismo lógico de Viena, por exemplo. O pessoal muita gente costuma atribuir o Círculo de Viena do positivismo lógico ao Wittgenstein. O Wittgenstein nunca foi fã, né? Ele nunca quis estar ali, ele tecnicamente nunca esteve em Viena como comandante do círculo, né? Mas ele era a grande fonte de inspiração. E aí eu termino aqui esse longo ciclo. O Wittgenstein é um pensador sobre vários aspectos insuperáveis
para tratar desse tema, porque, junto com Heidegger, ele conclui esse longo ciclo de crítica metafísica, né? Não é possível, não é possível que a gente fique brigando, escrevendo textos sobre conceitos que, em tese, a nossa capacidade mental pode pensar, mas a nossa linguagem não pode traduzir, né? Só para começar, tudo o que nós fazemos aqui é um exercício de comunicação que usa a linguagem como médium. Eu posso até ser capaz de uma ideia muito abstrata, de uma ideia cujo conteúdo seja, digamos, fascinante e profundo. Uma super intuição sobre a realidade e a natureza. Mas o simples fato de me comunicar escrevendo ou falando sobre ela faz com que aquilo que eu imaginava ser um valor último, maior, né, quase inatingível, se perca. Por isso que quando ele termina o Tractatus Lógicos Filosóficos, né, ele diz lá, olha, eu me sinto como alguém que subiu muito alto e daqui de cima eu tenho que jogar a escada que eu usei. Mas e aí, se eu jogar a escada que eu usei, como é que eu vou me comunicar? Entendeu? Então, assim, acho que uma sentença definitiva é essa. Não existe a coisa em si. Para mim, isso é Nietzsche, tá? Essa frase é do Nietzsche, né? Ela está na obra do Nietzsche em muitos locais diferentes. Mas, de todo modo, o Wittgenstein é um cara bem legal para a gente concluir esse roteiro, né? O ponto aqui tudo bem, e onde fica a religião, a fé, a ideia de que é possível transformar esse conhecimento acumulado em uma ciência? Né? Essa pergunta você tinha me proposto para a gente discutir. O Espiritismo não tem como projeto, né, provar parte das suas afirmações por meio de uma ciência. Então, é possível? E se for possível, qual é o caminho para fazer isso? O É, Espiritismo ainda é uma metafísica? Sendo uma metafísica, a metafísica pode ser uma ciência? é justamente a segunda pergunta que a Adriana ia fazer para você e você acabou de Eu estou fazendo enunciar. uma pausa Você acabou estratégica. de fazer um spoiler, uma adivinhação. E aí vem a pergunta, né, mais direta para você, para a sua reflexão, para trazer aqui para a gente, para o nosso podcast. A ideia de uma religião científica, ela faz algum sentido? Há outras religiões, tentativas de religiões, Uhum. além da de Allan Kardec, que você pensa em alguma? Né? Logicamente que nós pensamos aqui no racionalismo cristão, eu pensei no racionalismo Uhum. cristão, é, do Kant também, enfim, mas existe, você tem essa ideia de outras tentativas para falar para a gente um pouco mais? Ou ficou só no Kardec? Não, Adriana, de fato, essa é uma pretensão que vai longe, inclusive não só como ciência, porque eu acho que a gente tem que colocar no pacote a filosofia, né? Acho que Uhum. porque essas transformações que eu citei foram transformações na filosofia, né? Então, acho que esse é um ponto sobre o qual eu gostaria, eu quis me deter, porque eu achei que a exposição do Humberto tinha se restringido demais à ciência da religião, que já é uma expressão adequada para a pergunta que você me fez, né? Na exposição dele, ele havia citado autores da área da ciência da religião, e eu gostaria de trazer justamente esse roteiro em que a filosofia do século XIX e do século XX ela se desenvolve se opondo a esse caminho. Então, olha só, se aquela tradição a que eu me referi consagrou à metafísica duas tarefas, a de descrever corretamente o mundo e aquilo que existe nele, e também de explicar o conhecimento, essas tarefas se dividiram depois entre a filosofia e a ciência, né? Então, assim, lá na antiguidade, a metafísica era uma teoria da realidade e uma teoria do conhecimento. Aqui na modernidade, já mais avançada, nós vamos ter uma divisão. A ciência passa
a se ocupar da descrição e da explicação da realidade do mundo, enquanto a filosofia se divide em várias outras disciplinas. A filosofia da ciência, mas a ontologia, né? A teoria do conhecimento, epistemologia e por aí vai, né? Ontologia é uma palavra que surgiu mais tarde, já no século XVII, né? E é muito importante ainda hoje em dia. Por quê? Porque a filosofia guardou consigo o patrimônio intelectual dessa dificuldade da descrição correta dos conceitos, né? Da definição correta dos conceitos, das ideias, da estruturação correta do pensamento e da linguagem por meio da lógica, e da lógica formal, lógica analítica, mas existe aí também o problema da definição dos elementos básicos da comunicação e da linguagem. Tudo isso é trabalho da filosofia. A ontologia está aí bombando ainda hoje, né? Muito forte, né? Existem pensadores analíticos com trabalho muito duro para fazer. Bom, mas a ciência se desenvolveu ao ponto de assumir a frente do trabalho de explicação da realidade. E aí entra a discussão. Tudo bem, a realidade vai até onde? Nós estamos falando da realidade empírica, porque teoria da computação não é realidade empírica, né, por exemplo. Okay? Então, filosofia e ciência continuam navegando juntas. Muita gente nega. O Stephen Hawking, por exemplo, num dos últimos livros que ele escreveu, ele chega a dizer que a filosofia era inútil e tinha morrido e não era mais necessária. O que, com todo respeito ao nosso querido morto, é um absurdo, né? Ele mesmo chega a usar nesse livro chamado O Grande Projeto, ele diz, olha, o que nós fazemos hoje é o que eu chamo de realismo de modelos. Bom, a expressão realismo de modelos já é um tanto contrassensual, né? Porque uma coisa não pode ser real e ser um modelo ao mesmo tempo. Tô aqui dando aquela forçada de barra para falar mal de quem já não está para se defender. É mais fácil para mim, né? Mas para mostrar que a filosofia continua tendo um papel primordial. A filosofia continua tendo um papel muito importante. Se é verdade que ainda ontem a gente não sabia que o universo estava se expandindo, vai que energia escura e matéria escura daqui a pouco não são mais do que propriedades contingentes de um fenômeno observado. Não são coisas, né? Então, a epistemologia filosófica está aqui para discutir justamente isso. Quer ver um exemplo? O que hoje eles chamam de princípio antrópico. Boa parte do que a gente está vendo na física quântica é um problema de observação. Vai que é relativo mais à nossa capacidade de entender a realidade. Então, assim, a filosofia está aí, ela Só um continua forte. parêntese, Rodolfo. Você pode dar uma breve explicaçãozinha do que é o princípio antrópico? Porque ele me lembrou de uma coisa que eu li, você me corrija se eu estiver errado, em livros já antigos, mais quase 100 anos, sobre essa questão de metafísica e ciência, e que ele basicamente dizia o seguinte, que até uma certa época a gente vivia num mundo em que tudo no universo parecia dizer respeito ao homem. A gente projetava coisas e valores e questões humanas no universo físico, inclusive. A gente era literalmente o centro do universo nesse sentido, né? E aí, com a modernidade, isso ficou para lá, nós viramos um pontinho obscuro na periferia do cosmos, etc. E quando eu ouço uma certa galera que eu não sei classificar se é científica ou só usa a linguagem para parecer que quando fala de princípio antrópico, o que me remete a isso, essa ideia de que o homem, de novo, tem uma importância no grande esquema das coisas, apesar de ser ainda viver num pontinho na periferia de uma galáxia pequenininha. É a isso que você está se referindo, assim, ou eu estou delirando aqui só tentando descobrir o que é por base na raiz da palavra? Então, olha só, vamos lá. Princípio antrópico é um termo aqui eu usei como derivado da cosmologia, certo? Estou me referindo aqui especificamente, estou tentando lembrar o nome, Brandon Carter. Isso é uma coisa dos anos 60 para os anos 70, tá bom? Brandon Carter. Ah, o que basicamente quer dizer o princípio antrópico em cosmologia? À medida que as pesquisas, a cosmologia, eu não sabia disso até um dia desse, a cosmologia se desenvolveu como uma busca para explicar o universo a partir do seguinte ponto de vista: não existe ponto de vista. Então, assim, o universo é infinito, ele está se expandindo em todas as direções do mesmo jeito, ele não tem um centro, então não faz a menor diferença de onde quer que você esteja observando. Tudo que está acontecendo com ele está acontecendo do mesmo jeito em todo lugar.
essa é a premissa da cosmologia do século XX, né? Só que assim, chega uma hora, então, por exemplo, a gravidade faz diferença, a gente está olhando da Terra para a Lua, da Terra para Júpiter ou do Sol para a Terra. Mas se você pegar um universo infinito em expansão como um balão, não faz diferença nenhuma o cálculo, se você pegar qualquer outro lugar comparado ao todo, porque, né, tá tudo se expandindo do mesmo jeito, as forças estão atuando todas com a mesma pressão em todo lugar ao mesmo tempo. Parece nome de filme isso daí. Bom, é, de todo modo, o princípio antrópico nasceu quando as pesquisas, indo parar mais ou menos sempre nas mesmas conclusões, alguns cientistas começaram a desconfiar e a dizer coisas do tipo: peraí, a gente está sempre chegando num ponto muito esquisito em que tudo dá na gente. Em que, por exemplo, a temperatura do universo tem que ser tal que o resfriamento dos materiais e a nucleossíntese das estrelas deu no carbono para ter vida na Terra. Entendeu? No fundo, o princípio antrópico pode ser inclusive um viés. Escuta, a gente não está pesquisando o universo aí fora de um modo que sempre tudo chega, né, na quantidade necessária de materiais para o desenvolvimento na vida na Terra, entendeu? Eu penso hoje no princípio antrópico mais do ponto de vista de uma epistemologia não metafísica. Então, vou voltar à pergunta sobre religião, tá? Não estou fugindo da pergunta sobre religião. Por quê? Se a gente pega os fenômenos da física quântica, eles são tão bizarros, mas não só os da física quântica, os do universo grande aí fora, por exemplo, energia escura e matéria escura, né? A mim parece óbvio que um dos grandes problemas que a gente tem que enfrentar é o fato de que a gente só consegue produzir ciência a partir das nossas condições, né? Isso tem que entrar na conta. E é aí, Adriana, que filosofia e ciência tem algo que a religião não tem. Porque a religião tem a metafísica, ou seja, a religião estabelece premissas, conceitos, definições que ela própria presume que não são limitadas, que não podem estar erradas. Então, assim, qual é a, o elemento mais fundamental do tipo de conhecimento produzido pela ciência e pela filosofia? A consciência dos seus limites. A ciência e a filosofia trabalham conscientes acerca dos seus limites. E na fase em que nós estamos, esse trabalho significa, sobretudo, colocar a si mesmo na equação para identificar os erros e os vieses, né? Então, assim, como a nossa mente funciona? Tendo isso em vista, preciso me preocupar com o resultado do que eu estou fazendo. Então, assim, a religião pode ser uma ciência? Eu diria o seguinte: a religião só pode produzir conhecimento científico se obedecer pelo menos a duas regras fundamentais. Admitir a possibilidade de estar errada, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, colocar na conta uma consciência sobre suas limitações. Se ela não fizer isso, o conhecimento religioso não pode ser racional. Eu não diria nem científico ou filosófico, é racional. Então, olha só, eu até escrevi aqui, fiz uma mensagem para o Rodrigo, né, que era meio que para descrever o caminho que eu estava percorrendo. Eu citei em uma conversa que nós tivemos antes, um grande filósofo da religião. Eu tenho bastantes livros dele aqui, eu gosto muito dele. Ele foi professor da Universidade de Chicago durante muito tempo, da Notre Dame. Alvin Plantinga, por exemplo, um grande filósofo da religião, né? Calvinista, né? Isso, Reformado. Calvini, Quase isso. te perguntei sobre ele, porque quando se fala de ciência e religião, o pessoal mais cristão sempre cita o Plantinga. Isso, perfeito. Tá aqui, eu tenho vários livros dele aqui, né? Ok. E assim, veja, a religião, os estudos da religião podem se beneficiar da filosofia e da ciência? Podem, podem. Me dá um exemplo, Rodolfo. Por exemplo, o Velho Testamento se harmoniza com o Novo? Existe alguma lógica entre eles?
Os princípios relacionados à existência de Deus e seus interesses nesse mundo repercutem no Novo Testamento? Ok? Pô, são 3 mil anos de estudo sobre isso. São estudos racionais? Muito são. Assim, por quê? Porque você pode usar princípios da lógica para saber se o texto harmoniza as ideias entre si. Ok? Isso tem valor? Isso tem valor. Isso é importante. Né? Isso é importante. A gente pode estudar os médiums para saber se o exercício da mediunidade é capaz de obedecer a certos princípios biológicos que podem ser reproduzidos em outras pessoas que não são da mesma crença. Sim, parece bastante plausível. O pessoal está fazendo isso, inclusive. Não é o que fazem com meditadores também? A gente não passou a fazer muito com meditadores, né? Tá muito na onda. Começou nos anos 60 e agora, hoje, sei lá, toda grande universidade tem seu meditador ali né, de parceiro de pesquisa e muita informação relevante tem saído a partir disso. Eu tenho lido alguns livros sobre esse assunto e eu acho simplesmente inacreditável, né? Recomendo aí o livro do Daniel Goleman, A Ciência da Meditação, que é, pô, um belo livro, é impressionante a quantidade de pesquisa que eles fazem sobre esse assunto. E vale lembrar que boa parte dessas escolas de meditação, a enorme maioria, são escolas religiosas, né? Especialmente, inclusive, as primeiras que foram estudadas são escolas religiosas, né, Adriana? São de meditação transcendental, são hinduístas. Ok? A Acho que pode meditação valer já. a pena também, Rodolfo. Hum. De repente pode valer a pena você falando dessas convergências. Eu lembrei da entrevista que a gente fez ano passado no canal do Lepídio Nuestes com o Alexander Moreira Almeida, que pega um pouco dessas áreas também, né? Estudos científicos sobre fenômenos que muitas vezes inicialmente eram tratados apenas como do âmbito da religião. Isso. Perfeito. Então, assim, é possível que uma cultura religiosa lance mão de forma instrumental da ciência e da filosofia e faça uso até correto, né, da ciência e da filosofia para investigar certas áreas ou campos da sua atuação? É, é possível. Mas não me parece ser disso que nós estamos falando aqui agora, né? O que nós estamos falando aqui é algo que vai um pouquinho para usar aí justamente a inspiração. Vamos além, né? Vamos para além da física, vamos para além disso daí. Há espíritos? Sim ou não? A ciência pode comprovar? Então, olha só. Há espíritos é uma afirmação. Se for uma pergunta, pode ser um conhecimento científico. Se for uma afirmação, não é uma afirmação científica, né? Então, o critério, por exemplo, do Karl Popper para ser uma ciência é se o conhecimento, a afirmação pode ser verificada e falseada. Eu gosto desse critério. Eu não gosto do Popper, eu sou Foucault, mas eu acho um bom critério. Preciso reconhecer e dar a mão à palmatória. O sujeito mandou bem. Pensa num sujeito chato, um tanto quanto insuportável, mas ele Odiava mandou Platão. bem. Oi? Odiava Platão. Não, ele era chato, que você não faz ideia. Ele queria entrar no Círculo de Viena e não deixavam. Tadinho, ele fugiu da Segunda Guerra e foi para Nova Zelândia. Todo mundo indo para Inglaterra mandaram ele para Da Nova Nova Zelândia. Zelândia. Coitado. E quando ele voltou, não tinha lugar mais em Cambridge, ele teve que dar aula na London School of Economics. Queria ver ele ter vindo para Porto Velho aqui na Unir, né? E ele ficar reclamando. Mas, enfim. É, veja, se nós apenas queremos fazer um uso instrumental da ciência e da filosofia, é possível? É. Mas tem um limite para isso. Qual o limite? O limite é até onde a gente vai esbarrar no questionamento aos princípios postulados, pressupostos, dogmas, né? E é aí que eu acho que uma religião não pode ser uma ciência, porque ela tem que admitir a possibilidade de ir a fundo nesse nível, né? Assim como o Einstein foi lá e demonstrou que a gravidade não era uma força e que ela não era uma interação instantânea no universo, o Heisenberg foi lá 10 anos depois e destruiu o jovem edifício construído pelo Einstein ao dizer, sim, existem interações instantâneas e não tem nada a ver nem com o que o Newton nem com o que você falaram, né? Isso aconteceu 10 anos depois só. Enquanto o Einstein viveu os frutos de uma vitória de 300 anos, né, o Heisenberg destruiu um edifício de 10 anos mais poderoso ainda, e que está de pé, com o princípio da indeterminação. Então, meu ponto é esse, olha, vamos fazer pesquisa sobre os espíritos? Aham, vamos, mas tudo bem.
a investigação científica e experimental sobre a mediunidade. Ok, vamos fazer isso sério? Vamos. Então, quem dá as cartas? A ciência. Então, a ciência que tem que dar as cartas. E aqui eu começo a enxergar limites bastante óbvios. Isso nunca aconteceu no espiritismo como nós conhecemos. E não precisa ir longe. Eu não estou falando de colocar médium nos laboratórios só, tem que fazer também. Eu estou falando aqui de práticas que podem ser muito simples, né? Então, o espiritismo que nós conhecemos na origem, para mim, o Livro dos Espíritos, por exemplo, ele deixa uma porta aberta para isso acontecer. Eu penso que o Kardec tinha ou alimentou durante uma parte do seu trabalho a pretensão de obedecer aquilo que o Kant propôs aqui, nos prolegômenos a qualquer metafísica futura que se pretenda uma ciência. Então, os espíritos existem, eles são parte da physis, eles são parte da natureza, a mediunidade é um fenômeno relativo ao mundo natural, nós vamos comprovar a existência deles desse modo aqui. Ok. Porém, dentro do próprio projeto de Kardec, certos limites começaram a ser estabelecidos já na sequência do Livro dos Espíritos, com o Evangelho, né? Com o Evangelho segundo o Espiritismo. Okay? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo a gente já tem o Consolador, já tem Moisés, entendeu? Nada disso, para mim, nada disso já não é coerente com a premissa. Espíritos eles reencarnam e evoluem, ponto. Ok, existe espírito e matéria, não sabemos muito bem a diferença entre os dois, vamos atrás para descobrir. Ok, o que Moisés tem a ver com essa história? O pensa, olha só, hinduísmo, 5.000 anos de história, né? 6.000 anos de história. Aí você tem metade do planeta que não tem nada a ver com isso, então agora a gente tem aqui o Moisés, que nem existiu. A ciência experimental de observação, Foi inicialmente, ficando para trás. se vai para a cama, literalmente, com a teologia e as Vai, profecias cristãs. vai. Aí só fala bispo no evangelho, só fala espírito religioso afirmando crença, afirmando crença, afirmando crença, afirmando crença. Não é mais compatível com as premissas. Aí vem para o movimento histórico no Brasil. Alguns cientistas, algumas pessoas com intenções científicas, mas eu, por exemplo, me apego à filosofia, né? Assim, filosoficamente falando, qualquer texto que eu pegue dizendo que é de um pensador espírita da filosofia começa com Deus dizendo o quê? Não é um texto de filosofia, não tem como ser. Entendeu? Não tem como você ler o texto e dizer assim, não, eu vou questionar esses pressupostos, mas eu não posso questionar isso aqui. Então, se eu não posso questionar, então não é um texto de filosofia. É teologia, não é isso? A É teologia que parte teologia, de é teologia. axiomas já dados metafísicos, né? Aquilo é Esse o é o meu certo, eu só ponto. derivo. O Kant tem um texto chamado A Religião nos Limites da Simples Razão. A proposta dele também é simples. Diz, olha, tudo que vocês dizem que Deus fez, a razão conclui que é boa. Vocês querem Deus para quê? Por exemplo, a diferença entre o certo e o errado. Ok? A ética pode dar conta dessa resposta. Qual a função que Deus exerce nessa pergunta? E como você não consegue recuar para discutir as intenções de Deus, acaba que, epistemologicamente, ou Deus é inútil, você tem que tirar de lá, ou você não tira por dogma. E aí tem outras consequências, que é derivar da existência de Deus coisas que, em tese, você não pode explicar ou justificar. É porque Jesus seria o governador do planeta e não Buda. Entendeu? Ou aquela coisa do Emmanuel, daqueles livros lá, não, tem um tripé, a ciência investiga o mundo enquanto a filosofia e a religião ergue a ciência e a filosofia investigam o mundo, a religião ergue o homem para Deus. Na época do Kardec eram muito comuns aqueles mitos da religião natural, né? Isso já vinha de um tempo. Os franceses tinham inventado um Deus da razão, né? O Robespierre chegou a conduzir um culto para 1 milhão de pessoas, com esse Deus da razão no campo de Marte, né? Enfim, essas coisas eram muito comuns. O Espiritismo me parece ter vivido um pouco de todas elas, o Espiritismo em Kardec, né? Mas o legado que sobrou para nós, Adriana, o legado que sobrou para nós é um legado muito complexo,
feito de muitas camadas culturais já, e elas não me parecem favorecer uma investigação racional das próprias ideias básicas do espiritismo hoje, eu diria. Nem filosóficos, nem investigação filosófica, nem investigação científica. Entendeu? Nem investigação filosófica. E eu penso assim, pô, Rodolfo, você vê, por exemplo, não dá para tirar os médiuns do centro, eles estão lá fazendo desobsessão, estão lá trabalhando e etc. Né? Eu me lembro, não sei se vocês lembram, eu ouvia falar muito disso na biografia do Chico, né? Ah, os russos querem levar o Chico, e o Emmanuel dizendo se você for, eu fico. Lembra dessas histórias? Eu fui repassando, não lembro disso, tá lá na biografia do Souto, inclusive, eu acho. É, eu vi O, Em- muitas. o Emmanuel estava na Guerra Fria também, ele era do lado americano, então ele era contra os russos. Por aí, né? Pelo visto. É, assim, eu fico pensando em quantas vezes, né, aquelas discussões sobre que os nossos amigos não nos ousam, o uso das cores na reunião mediúnica, né, das luzes com cores X ou Y. O pessoal discutindo se a mesa podia ser de plástico ou não podia ser de plástico para ter mediúnica. O número de manifestações simultâneas numa mesma reunião. Os, e por aí vai. Tem um monte de coisas que não são difíceis de investigar. E não precisa de máquina super desenvolvida. A gente podia ter criado uma cultura dentro do espiritismo de investigações até mais simples e não deixariam de ter relevo. Porque a ciência não é tão complicada assim. Né? Ela parece, claro, tem a cosmologia da qual a gente estava falando há pouco, né? Mas, gente, olha a clínica médica é uma entrevista, pelo amor de Deus. Ah, mas estudou, mas a pessoa está entrevistando, o outro não fala, você não descobre. Né? Quanto de coisa a gente não podia ter feito e, na verdade, a gente convergiu para outro caminho, de uma religião tradicional, para defesa dogmática de certos postulados e não deixar eles serem atacados. Então, assim, como o tempo está acabando, eu queria te pedir que falasse do princípio da integridade que você tinha mencionado em off aqui para gente encerrar nele. E aí você já pode, se quiser, né, você pode já dar alguma referência se você desejar. Você já deu várias Indicar ao longo da fala, né? livros. Então, assim, eu não vou nem É. pedir que Ah, você sim. indique muito especificamente, que já foi pontuando, mas se você quiser dar É, alguma final logo depois, você fica à vontade. e, se possível, Rodolfo, indicar livros para quem está começando a estudar agora filosofia, querer entender um pouco da filosofia, o espiritismo, e para quem já tem uma leitura e se aprofundar no assunto. Isso no final, Tá? depois que você Claro. responder para a gente sobre o princípio da integridade. Tá. Ok. Depois eu mando, inclusive, por escrito para o Rodrigo deixar na publicação, na descrição do episódio também. Bom, Perfeito. então tudo bem. Então, assim, só recapitulando brevemente, né? A metafísica se desenvolveu como uma disciplina filosófica que era responsável na antiguidade, durante a Idade Média, por descrever a realidade e também como o nosso pensamento ou como o conhecimento é possível e como o nosso pensamento funciona para que ele seja possível. Se eu pudesse usar um termo só, eu diria que a metafísica é uma tradição que inventou o realismo, né? E a antiguidade era realista. E ao longo do tempo ela se desenvolveu com um enorme patrimônio intelectual até ser questionada na modernidade e chegar ao nosso tempo. Para os pensadores contemporâneos, ela não faria mais sentido porque ela faz afirmações muito fortes sobre a realidade sem oferecer boas evidências ou mecanismos de justificação adequados, racionalmente aceitos. Para a pessoa que tem alguma dificuldade de entender, basta ela pensar no seguinte: se você afirmou e não explicou, não vale. Né? E se explicou mal explicado, também não vale, e vamos continuar nisso daí. Né? Esse é o caminho. Para identificar no dia a dia, assim, às vezes você tem alguém que está ali em crise com as próprias crenças, né? Isso pode acontecer não só dentro das igrejas, dos centros, pode acontecer nas universidades. Você pode ter professores dogmáticos, né? Você pode ter cientistas tão dogmáticos que eles se comportem como religiosos dogmáticos. O Richard Feynman, grande físico americano, que era inclusive um excelente professor, ele escreveu um livro maravilhoso, uma autobiografia chamado Só Pode Ser Brincadeira, Mr. Feynman.
No último capítulo, cuja leitura eu recomendo fortemente, o título do capítulo, se eu não me engano, é O Mistério do Culto da Carga. Ele fala sobre certa comunidade que passou a ritualizar e a adorar o que seriam entidades sobrenaturais, mas na verdade era ajuda chegando lançada do espaço em algum país em conflito, né? Ele usa isso daí como metáfora para o mundo acadêmico, inclusive. Ele conta a história de um pesquisador que ele conheceu, que era coreano, e, e o rapaz estudava psicologia e fazia pesquisa com ratos, e ele conta a enorme obsessão do rapaz fazendo experimentos para encontrar as falhas do próprio experimento. Né? Tu sabe aquela coisa dos ratos no túnel que precisam achar um caminho até encontrar comida e etc. E aí toda vez que os ratos repetiam o caminho, ele duvidava do experimento. Né? Então ele ficava assim, não, esses ratos estão chegando muito rápido porque existe um caminho de metal, eles estão ouvindo o barulhinho feito um pelo outro. Não é a comida, essa comida está com um cheiro muito forte. E aí toda vez que ele chega, o professor chegava, está na hora de publicar, ele não, ainda não estou satisfeito. Ele, nesse capítulo, ele diz assim, olha, esse rapaz, ele não estava só procurando a verdade. Isso é muito importante, que a pessoa de boa fé esteja atrás da verdade usando um método. Mas ele estava preocupado em como é que a coisa toda funcionava e como ele estava vendo o experimento. Toda vez que o orientador chegava para ele e dizia, você já tem o que precisa, parabéns, ele desconfiava dessa afirmação. Ela é muito confortável, alguém te dando parabéns porque você conseguiu uma coisa de primeira. Ah, isso não pode estar certo, né? Eu vou mudar alguma coisa. Aí ele ia lá e mudava e via que ele não estava, né? Ele usa o exemplo desse rapaz para discorrer sobre o princípio da integridade. Ele diz assim, olha, em ciência, não basta ter honestidade, nem boa fé. Aliás, o Kant, nos prolegômenos que eu citei, faz um discurso contra o bom senso. Aquela ideia usada pelo Kardec era do Descartes, né? Que o bom senso é a coisa mais bem dividida entre os homens e que uma pessoa com bom senso pode chegar à verdade. O Kant diz, na verdade, não, ela não necessariamente pode chegar à verdade. Que bom que a pessoa tem bom senso, mas não é o que você precisa para chegar à verdade. O Feynman discorre nesse capítulo falando o seguinte: a honestidade é importante, a boa-fé é importante, a busca pela verdade precisa delas. Mas a ciência, bem feita, precisa de algo a mais. Ela precisa de integridade. Ela precisa de uma pessoa que esteja disposta a questionar os próprios caminhos que está escolhendo para chegar a essa verdade. Não basta você publicar os resultados do seu achado, da sua pesquisa. É muito importante que você dedique um tempo, e, se possível, o melhor tempo que você tiver, para encontrar os defeitos do seu experimento, para imaginar as possíveis falhas, inclusive para projetar uma refutação àquilo que você encontrou. Se você publicar dizendo encontrei X pelo caminho Y, mas vejam bem, caso alguém repetindo, caso alguém fique atento ao que eu não fiquei, por exemplo, eu acho que eu não fiz isso ou aquilo direito, ou me faltou dinheiro, me faltou recurso, eu estava sozinho, talvez duas pessoas, seja lá o que for, uma pista, apareceu para você uma pista, e você na hora de publicar, você coloca, diz, olha, você sabe que eu cheguei a pensar que seria interessante fazer isso, mas eu não tive tempo. Quem sabe se você fizer, isso é integridade. Você está não só sendo honesto, mas está, por exemplo, refletindo sobre o caminho que você percorreu e explicando para as outras pessoas. Né? Nós estamos aqui numa área em que é muito difícil fazer isso. A gente costuma dizer que é muito subjetivo, né? O comportamento dos médiuns é muito subjetivo. Mas vamos pegar aqui um exemplo bem mais simples. Materializações. O pessoal que trabalha com ciência hardcore fica dizendo assim, né? Engraçado que esse negócio de aparecer gente morta por aí diminuiu muito na era dos smartphones, né? Eu, Rodolfo, sempre achei isso uma espécie de trica, um fuxico, uma coisa que não tinha muito valor. Mas tem valor. Quem não conviveu com o pai, mãe, vô, vó, tia que falava que via gente andando pela casa toda hora? Que aparecia gente andando para cá e para lá, derrubando coisas e etc. Materialização
Eu convivi com muitas pessoas que diziam tranquilo, nossa, lá no meu centro tinha materialização toda semana, entendeu? Agora, mas na era dos smartphones não tem materialização, tem centro por aí que não deixa entrar com o celular, justamente para não. Aí, por que que não pode ter o celular? Porque interfere no fenômeno magnético. Porra, mas o fenômeno da materialização incluía essa, essa discrepância, previu essa discrepância antes da existência do smartphone, entendeu? É mais ou menos como o uso das cores na reunião mediúnica. É mais ou menos como o problema do comportamento dos médiuns. Se o comportamento moral do médium não importa para a mediunidade, por que que a gente precisa que ele esteja num estado mental X ou Y para fazer experimentos com ele? Essas perguntas são muitas. Quando eu digo que eu tenho falado muito com amigos, para mim, uma das coisas que está me decepcionando mais é que quando eu reviso a literatura na qual a gente se formou durante muito tempo, eu não encontro a integridade nela. Cadê os manuscritos dos livros do André Luiz, que foram escritos um dia desses? Tem mais de 2.000 cartas do Lutero. Tem mais de, sei lá, 100.000 documentos da Reforma Luterana, que é de 1500. Cadê os manuscritos dos livros do Chico da série da Vida no Mundo Espiritual? O Memórias de um Suicida foi reescrito, né? Não deixaram o livro ser publicado na primeira versão. Tinha coisa lá que a gente não podia saber. Quem decidiu, né? Quem fez esses cortes? E por quê? Hoje, francamente, eu, por exemplo, não tenho condições racionais de acreditar na leitura desse texto, porque eu não sei quem foi que editou esses livros, nem com que intenção. Não tem como saber. A gente não tem integridade da informação, nem do comportamento de quem está transmitindo a informação. Eu, por exemplo, me recuso a acusar o Chico Xavier. É uma pessoa pobre, um rapaz mulato do interior, com todas as dificuldades que ele teve. Eu, por exemplo, não transcendo esse limite. Acho que mas ele não era o editor. Mas os editores estão aí, é uma instituição enorme, né? Cadê? E existe uma comunidade de crenças muito grande estudando esses livros como uma verdade fundamental da natureza, né? O Kardec não falou de cidades, o Chico falou de cidades. Cadê os manuscritos? Cadê a primeira versão? Cadê a segunda? Entendeu? Então, assim, a falta de integridade é um problema seríssimo para toda religião que pretende ser, de alguma forma, racional, seja como ciência, seja como filosofia, né? E para mim, essa recomendação do Feynman, ela é epistemologicamente superior à ideia de que eu tenho que acreditar no negócio porque todo mundo sabe que existe. Né? Esse é um problema que tem sido para mim muito sério, Adriana. Eu tenho revisado muita coisa e tenho encontrado pistas de coisas assim que me deixaram muito tristes, inclusive, como uma pessoa que acreditou nelas, né? Livros antigos, como, sei lá, livros da Zilda Gama, né, que foram escritos baseados em peças de teatro ou textos que já existiam há muito tempo e ninguém contou pra gente, né? Livros mais recentes, tenho falado muito do Divaldo, né? A gente vai pautar um episódio sobre o Divaldo Franco, já pautamos, vamos publicar Você está falando em do seu breve, podcast, o Cast dos do nosso Espíritos. podcast, do Cast dos Espíritos, aquilo que eu venho chamando de divaldismo, né? Então, assim, quando eu fui rever, tem um nexo nas obras. Ela conta uma história de quem está monitorando eventos e participando deles. Mas como que isso é feito? Como que essas sessões são feitas? Alguém consegue verificar alguma dessas informações? Esses espíritos falam com mais alguém? Qual é a dificuldade de um espírito falar com dois médiums? Não precisa controle universal, sabe, Rodrigo? Podia ser assim, ó, o espírito que me contou coisa tal contou também para João e para Joana, beleza? Podia ser uma coisa até bem mais simples, no mesmo centro, né? Então, falta, para mim, na minha opinião, para que o espiritismo possa dar cumprimento, pelo menos em parte, àquilo que ele mesmo estabeleceu como uma premissa, está faltando um bom caminho. E esse caminho precisa começar pelo princípio da integridade, conforme o Feynman descreve lá no livro dele.
que a gente deixa aí na descrição para quem tiver interesse de ler. Ok? Muito obrigada, Rodolfo. Agora as indicações de livros para principiantes, para quem já tem uma leitura um pouco mais avançada, mas gostaria de se aprimorar um pouco mais, entender um pouco mais o espiritismo e a filosofia. Tem como você indicar? Para quem está Bom, começando. claro, claro. Um livro que me fez muito bem de introdução à filosofia, eu recomendo muito para os meus alunos, sempre, é o livro do Thomas Nagel. Uma breve introdução à filosofia. É um livro muito legal e eu me inspirei nesse livro. Uma breve introdução à filosofia do Thomas Nagel. Depois eu vou passar para o Rodrigo da Martins Fontes. Daqui é um livro bem fácil e gostoso de ler. As ideias mais simples e é na forma de ensaio, um tipo de texto que eu recomendo, cuja leitura eu tenho recomendado bastante, né? Ótimo. O livro que eu publiquei tem uma introdução, os 2 primeiros capítulos, falando de muita coisa que a gente discutiu aqui. Vida, morte e vida, uma breve introdução à filosofia do Espiritismo, né? Inclusive, eu recomendo a leitura do capítulo sobre o conhecimento, o que podemos saber. Porque lá eu não, eu senti a pressão do que eu acabei de dizer e tive que escrever. Eu me lembro da noite em que eu estava escrevendo, eu tive que escrever. E se o Espiritismo estiver errado? Eu não sei, não conheço nenhum outro livro de um autor que se afirme espírita que tenha feito isso. E eu ainda não recebi feedbacks. Muitas pessoas me escreveram, foram muito gentis, elogiaram o livro, resenhas. Mas eu até hoje eu não recebi um feedback sobre esse trecho, né? Que eu me dei a esse exercício, Adriana. Assim, cara, tudo isso aqui realmente não, né, não tem nada a ver e eu, né, eu sou eu e a maioria de nós fomos só mais um desses que viu seu edifício ser destruído pelo coleguinha, né? Que é uma coisa muito comum em ciência. Errar é importante porque o próximo não pega o mesmo caminho, né? E Faz você parte do consegue, processo. faz parte do processo. É muito importante. É muito importante. Uhum. Então eu fiz essa reflexão lá e eu recomendo a leitura. Uma boa parte do que eu disse está na obra do Kant. Aí como o Kant é um daqueles autores que são técnicos demais para você consumir de fora apenas por uma introdução, eu recomendo ir ao YouTube e pegar um bom professor, uma boa professora e dar uma olhada no trabalho do Kant. Deixo esse livro, Prolegômenos a qualquer metafísica futura que possa apresentar-se como ciência. Trocando em miúdos, se a religião quer fazer ciência, o que ela tem que obedecer? E para responder essa pergunta, para mim, a melhor resposta hoje do nosso tempo é a do Feynman. Okay? O livro é o Só Pode Ser Brincadeira, Mr. Feynman, último capítulo. Bom? Muito Muito obrigado, obrigada, Rodolfo. Rodrigo. Pessoas vieram para ouvir um podcast e vão sair com meia graduação agora. Não é? No bom Que sentido. conhecimento! Ficaríamos aqui Não, ouvindo é. horas e horas e horas, mas, enfim, podcast tem tempo determinado. Prossiga aí, Rodrigo. Bom, recebemos aqui o professor Rodolfo Jacarandá, da UNIR, a Universidade Federal de Rondônia. Mais uma vez, obrigado, Rodolfo, por ter achado um tempinho para bater um papo aqui com a gente, por todas as referências, por ter enriquecido aqui a nossa. Você que nos ouve, a gente não sabe a hora que é, mas para a gente aqui é à tarde. Então passamos aqui meia tarde com o Rodolfo. Muito obrigado. E em breve voltaremos também com mais um bate-papo tratando de ciência e religião, ou melhor, da religião como objeto da ciência, da pesquisa acadêmica, que é aqui o nosso foco. Seja ela a ciência histórica, seja a ciência social ou qualquer outra vertente que nos aparecer pela frente, porque nós somos aqui vorazes. Quem quiser entrar em contato, quem quiser entrar em contato, anote aí o nosso e-mail, lepide.universo@gmail.com. Estamos abertos ali a críticas, sugestões e comentários em geral dos nossos ouvintes. E não se esqueça, né, de apertar a tecla de seguir aqui na plataforma de onde você está nos ouvindo, que assim você será avisado toda vez que o novo episódio for ao ar. Deixo aqui nosso muito obrigado e até a próxima.